Bom, vamos começar a falar sobre um cadastro de mercadoria, né? Cadastro de mercadoria, onde de produtos, a gente teria que fazer, ó, produtos, estoque de produtos. Nós temos uma janela de edição, onde a gente separa ela por abas, tá? Então aqui a parte cadastral, com todos os dados que eu necessito para fazer a operação de venda, né, e alimentação dentro do sistema para controle. A parte de preços, a parte de impostos, código de barras do produto, convênio interestadual, se você a empresa vende esse produto para outros estados, e a parte de website, que é uma proposta aqui do sistema de integração com o e-commerce da loja. Isso ainda não está funcionando, em breve estará. Então, para começar a desenvolver, perceba que a gente tem alguns campinhos com pesquisa. Então, classificação, INCM, né, e o setor que essa mercadoria se encontra. Então, esses campos estão vinculados àquela tabela de apoio que foi dada no treinamento 1, lá na parte 1 do sistema. Então, essas tabelas, elas têm que estar previamente cadastradas. Nesse caso específico aqui, eu tenho já criado dentro da tabela algumas classificações do meu estoque, né? Mas para quem está criando inicialmente, quer dizer, está começando do zero, há necessidade de a gente vir aqui na tabela de apoio e criar essa classificação. Como funciona a classificação? Eu vou digitar aqui um número válido, né, e vou montar essa estrutura. Então a ideia da classificação, ela foi criada para facilitar o gerenciamento e controle das atividades e vendas dentro de uma estrutura já previamente criada na nossa empresa. Então, vamos perceber aqui. Vamos pegar um ramo, um segmento que está aqui, que a gente tem como exemplo. Eu tenho o segmento de informática, eu coloquei classificação 1. Eu tenho o segmento dentro da minha loja de imóveis, coloquei em classificação 2. E tem o segmento aqui, né, de laboratório, eu coloquei como segmento 99. Eu poderia aqui, de diversos ramos, né, eu posso estar num segmento de, vamos supor, confecções. Eu poderia cadastrar o segmento dentro de confecção, tipo masculino 10, feminino segmento 20, por exemplo, né, e assim por diante. Eu poderia estar dentro de um supermercado, criar uma categoria, por exemplo, vamos pegar aqui uma categoria 98, mercearia, se eu estivesse dentro do mercado, né? E 99, por exemplo, hortifruti. Então você vai criando a estrutura, ó, 98 mercearia, 99 hortifruti. Dentro de mercearia, eu, por exemplo, tenho 98001, que poderia ser arroz. Eu tenho 98002, poderia ser feijão. Eu tenho 98003, por exemplo, leite, né? E assim por diante. Então, à medida que eu estou criando essa situação, ele está ampliando o leque aqui de verificação. Então, 98 mercearia, 98 arroz, 02 feijão, 03 leite. Aí dentro de arroz, por exemplo, 98001, eu quero colocar mais um nível, 98001, 98001, 001. Então, o arroz tipo 1, né? 98001, 002, arroz tipo 2, né? E o que ele está fazendo agora? 98, né? Categoria 98, arroz, eu tenho arroz tipo 1, arroz tipo 2. O que isso vai me ajudar? Se eu fizer uma boa classificação, se eu criar aqui um bom controle de classificação, isso aqui vai estar amarrado, essa estrutura vai estar amarrada ao cadastro da mercadoria. Uma vez que ela está amarrada ao cadastro da mercadoria, eu posso fazer análise de desempenho, tanto de venda como de compra, em cima dessa opção de cadastro. Então eu quero analisar, por exemplo, todos os produtos de mercearia. Eu vou pegar o nível 98, então ele vai pegar todos do nível 98 até o 9803. Então entraria arroz tipo 1, tipo 2, feijão, leite, tudo que está embaixo do 98 ele pegaria. Se eu quisesse fazer uma análise só do arroz tipo 1, eu vou tirar um relatório de desempenho de compra e venda no 98001, até ele mesmo. Então, assim, eu conseguiria pegar todos os itens que estão amarrados nessa classificação específica aqui. Então, à medida que eu crio esse leque de opção,
eu consigo fazer análise por situação, por conta e subconta. Então, todas essas, eu quero fazer só, analisar só as vendas e compras do arroz tipo 2. Ele vai pegar só dessa classificação até essa. Agora eu quero pegar, por exemplo, todos os itens que estão abaixo do arroz. Então eu pego tudo que é arroz, 98001 até 9800102. Então vai pegar todo esse leque aqui. Então todos os itens que tiverem cadastrados dentro dessas duas condições estarão disponíveis nos relatórios de consumo, de compra e venda. Então é assim, então essa estrutura ela é montada em cima do ramo de atividade de cada cliente. Então em cima do ramo de atividade de cada cliente você vai criar sua estrutura, seu leque de opção aqui. Por exemplo, eu tenho mercearia, né, aqui hortifruti, então eu vou criar lá o setor de hortifruti. Eu quero analisar só hortifruti, então eu vou começar a montar a cadeia aqui, 99001 e assim por diante. Então é basicamente isso. Aí o que acontece, né? Para eu movimentar o produto e cadastrar o produto, eu preciso obrigatoriamente estar com essa informação. Então vamos pegar lá um produto aqui, 42067, é um produto novo. Aí eu quero criar lá arroz tipo 1 Camil, por exemplo. Aí o produto específico já, eu estou cadastrando o produto Camil. A unidade dele é 5 quilos, arroz 5 quilos. Aí a classificação desse produto. Aí vamos pegar lá, 98, que era a classificação do arroz, é tipo 1. Então eu vinculei a classificação ao produto que eu estou cadastrando. Ele é vendido de que forma? Ele é vendido em quilo, né? É quilo, mas ele é vendido em pacote com 5 quilos. Então a informação que vai sair no ticket é quilo, porém é um pacote, né? Então é a unidade de embalagem. Ele vem, se eu comprar esse arroz, por exemplo, eu compro em fardo, arroz Camil 5 kg, compro em fardo. Então eu vou informar aqui, eu vendo em fardo, eu compro entrada, ele entra em fardo com, por exemplo, com 5, né, e sai em unidade de 1. Ele sai um fardo de 1. Então eu compro sempre em fardo, 6, né? 6 no fardo, né, geralmente, né? Eu compro um fardo, quando a nota fiscal vem com fardo, um fardo com 6 unidades e vai sair uma unidade. Isso significa o quê? Quando for fazer uma importação de XML, de compra, né, ou lançar um pedido de compra, que eu estou adquirindo o produto, na nota do fornecedor, virá lá, fardo, se ele vem fardo com 6, quer dizer, vem um fardo de 30 quilos, o sistema vai converter o saldo unitário dessa mercadoria, ele vai pegar uma unidade, multiplicar por 6 e vai gerar o saldo aqui de 6 unidades na entrada. Se você compra e lá vem especificado em unidade, em pacote, né, pacote 1, você vai digitar aqui, pacote 1. Então assim, eu compro em pacote 1, pacote 1. Se eu compro da minha caixa, por exemplo, um leite condensado, vem 24 unidades, então unidade, 24, entrada, saída, unidade 1, porque eu vendo em unidade, não vendo em caixa. Então aqui serve para determinar a quantidade que você compra na embalagem, tá? Vou deixar aqui cadastrado com 1. Feito isso, ele vai pedir, eu vou pedir aqui também o NCM, né? Eu vou informar o NCM, por exemplo, arroz aqui, por exemplo, imagine que seja esse. Data do cadastro aqui não há necessidade, porque isso aqui ele vai alimentar automaticamente, tá? E o setor que essa mercadoria está. Então, por exemplo, eu tinha aqui um cadastro de outro tipo de ramo de atividade, mas eu posso cadastrar o setor. Então, está na prateleira, está na área de venda, por exemplo. Isso aqui ajuda onde? Vamos imaginar que eu tenha vários setores dentro da empresa para facilitar a consulta e saber onde está estocada essa mercadoria. Por exemplo, ela pode estar no depósito, ela pode estar no setor 1, na prateleira 1, na prateleira 2. Em supermercado isso não dá muito, não é muito utilizado. Então você pode cadastrar um setor geral e tudo você vincula a esse setor geral. Agora no caso de uma autopeças, que o atendimento é feito no balcão, geralmente o vendedor está atendendo esse cliente, aí ele pergunta onde está a peça? A peça está no setor A, prateleira tal. Então fica mais fácil de ir lá e verificar onde está, entendeu? Não é uma loja de autosserviço, né? Então a mercadoria está estocada, né, dentro do estabelecimento. Então você tem que, é um recurso que você tem para ir buscar e localizar esse produto dentro do seu estoque. Quantidade mínima que você quer trabalhar, que seria o suficiente para atender a necessidade, e quantidade, aliás, máxima, né, e quantidade mínima. Então, por exemplo, o sistema vai dar um start para você que quando ele atingir esse padrão aqui, de mínimo, ele vai entrar na lista de solicitação de compra. Se ele estiver ultrapassando, também ele vai avisar que tem em estoque em excesso.
qual é a vantagem de você determinar, né, essa situação aqui? É como o sistema emite solicitação, sugestão de compra, alguns relatórios de sugestão de compra, então ele vai apurar. Vamos imaginar que você tenha um estoque lá seu, no saldo de 10 unidades, né, no saldo, e aí você quer fazer uma sugestão de compra para os próximos 3 meses, por exemplo, um fornecedor que você não compra com frequência. Aí o que vai acontecer? Um item que você não compra com frequência. O que vai acontecer? Ele vai pegar esse saldo que está aqui, ele vai analisar tudo que você vendeu nos últimos 3 meses e vai sugerir uma compra, ele vai, no período que você queira avaliar, e vai sugerir uma compra para os próximos 3 meses, levando em consideração o que você determinou como quantidade mínima. Então ele fala, daqui a 2 semanas, o saldo que você tem, se você não comprar, vai faltar em função das vendas que você tem em média, né, venda média que você tem sobre esse item, vai faltar X itens. Então ele vai mandar você repor a quantidade que sugerir para você a compra da quantidade pelo período que você projetou lá de compra. IPV, se for IPV 0, né, ele está aqui, ó, IPV 0 é o produto etiquetado, IPV 1 é produto pesável, IPV 3 combustível e 5 serviços. Aonde que isso aqui vai ser determinante? Se 0 é etiquetado, qualquer item ele fica nessa categoria de etiquetado. Se você determinar que ele é um produto pesável, na hora que você for gerar uma instrução de carga para o PDV, ele vai separar esses produtos pesáveis numa condição específica para passar na balança. Então ele vai estar prontinho para alimentar as balanças de atendimento lá, com etiqueta de código de barra e tal. Então é importante você informar um aqui, porque é isso que vai determinar se esse produto deve ir ou não para um setor específico de carga de balança. Se for combustível, ele vai abrir uma terceira casa para você digitar o preço, né? E se for serviço, ele não vai processar baixa de estoque quando você fizer eventualmente a venda. Então ele não vai tratar baixa de estoque. Outra coisa, aqui se for pesável, você pode indicar ou não, você pode indicar a validade que esse produto tem, porque é importante que saia na etiqueta de código de barra a validade do produto. Se você tem esse produto, se ele é um produto de revenda que oferece possibilidade de compra no atacado, se tem cliente que trabalha com venda direta e ganha e tem uma margem diferenciada de preço, você vai informar aqui esse percentual. Comissão do produto, se você tiver um produto, se esse produto for diferenciado, vamos supor, material construção, o vendedor recebe comissão de 1%, porém no cimento ele ganha meio. Então ele sempre vai respeitar na hora de um fechamento de comissionamento que se o produto tiver uma comissão, ele vale a comissão do produto e não a comissão da tabela de representantes de vendedor. A última entrada, né, dessa mercadoria no estoque, o sistema vai alimentar. A última saída, ele vai alimentar também. E o custo mais frete, quando fizer a opção de compra, ele vai também estar alimentando. Então eu vou preencher aqui esses dados, né? Não tem validade e tal, não é revenda, e vou salvar. Então eu salvei o 42067, 5 quilos, né? Faltou CFOP porque eu não preenchi, ele está dizendo que eu tenho que pelo menos informar aqui as outras informações aqui que são necessárias. Preço da mercadoria. Vamos imaginar que eu coloquei aqui R$11, vou vender esse produto por R$16,50. Impostos, ele é subvenção tributária, né? E não tem IPI, e como estou cadastrado lá como Simples Nacional, ele carregou para mim aqui a 99 como informação inicial. E eu vou vender ele na condição de venda subvenção tributária. Então, o código de barra da mercadoria, do produto, né? 42607, e vamos preencher o restante aqui das informações, cadastro, deixa eu pegar 4207, né? Vou colocar o código de barra dele, 42607, 5 quilos, um código de barra 067, 42067, 5 quilos, um código de barra aleatório aqui só para a gente concluir a operação. E vou dar o salvar. Então o que aconteceu? Eu cadastrei 42067, aqui embaixo eu tenho a informação, né? Ele custou R$11, vendeu por R$16,50, ele compra em pacote de um, sai em um, o CFOP da operação,
custo unitário, venda, né, a alíquota de PIS, o FIN se existir, então eu cadastrei o produto. Vamos imaginar que eu tenha esse mesmo produto numa condição de 1 kg, 1 kg. Então perceba que eu posso aproveitar as informações básicas, né, é vendido de pacote, está na mesma condição, o saldo aqui é diferenciado, né, e vou salvar aqui esse 1 kg, ó. Eu aproveitei todos os dados dele. Tá? Então o que aconteceu aqui embaixo? Ó, eu salvei 1 kg, né? Porém, o preço dele é diferenciado, então eu vou alterar o preço aqui. O preço dele é R$10, não custa menos, né? O imposto dele é o mesmo, né? Então eu vou salvar aqui o preço, o imposto, o código de barra dele também é diferente, é 789-6540, por exemplo. E salvei aqui. Então nesse caso, ó, eu tenho arroz 5 quilos e tenho arroz 1 kg. Eu informei que tenho 10 de saldo, 5 de saldo, aqui custa 5, vende 16,50, aqui custa 16,50. Então, nesse caso específico, deixa eu mudar aqui o preço desse produto. Isso. Nesse caso específico, o produto, 7,50. Eu tenho duas condições para esse produto. Então, se eu resolver dar uma verificada aqui como a situação, eu tenho 5 e 1 kg. Então eu tenho o mesmo código da mercadoria. Perceba aqui uma coisa interessante. Eu tenho o mesmo código da mercadoria, 42067, que é o arroz tipo 1 Camil, na condição 1 kg e na condição 5 kg. Então eu consegui aproveitar com esse conceito a situação de grade. Se eu tiver um produto aqui novo, vamos supor, entrou um pacotinho de 2 kg. É simples de eu fazer a situação funcionar aqui. 2 kg, ele vai trazer os dados que estavam lá. Né? Logicamente aqui eu tenho uma quantidade de saldo diferenciada. Né? Eu vou salvar esse cadastro. Ele salvou aqui embaixo já. Ele assume o valor do último de manutenção. Então eu venho aqui no preço e o preço está alterado aqui. Vou alterar para 4,50 e salvar essa função. O imposto é o mesmo. Então ele adotou a mesma situação de CFOP, ó, a mesma situação de PIS, e você tem um outro produto na mesma categoria. Se eu for chamar aqui agora, vamos subir aqui e ver como que, ó, 5, 1 e 2 quilos. Então essa é a facilidade que a gente tem para tratar esse tipo de informação. O interessante disso é que quando for tirar um relatório de acompanhamento e puxar arroz Camil 42067 no meu sistema, automaticamente eu tenho 3 produtos e eu sei que eu trabalho com 3 produtos desse item, né? Isso é muito usado para tamanho, em outros segmentos como roupa é usado também para numeração e tintas, cores, né? E assim por diante. Então esse é a situação aí no caso do cadastral para a gente poder estar cadastrando o produto. Aí eu tenho outros controles aqui, consulta, né? Consulta de preço. Essa linha de mercadoria ela vai estar aqui embaixo, cadastrei por último, ela vai estar aqui, ó, direcionada na consulta. Perceba que ela vem, como é o código mesmo, ela vem na sequência, o que muda é a grade, né? Grade da sequência de cadastramento que eu fiz. Por isso é importante informar as medidas menores no começo, né? Para ficar um negócio mais organizado. Mas funciona para toda a linha. Vamos pegar aqui um exemplo que eu tinha aqui no sistema, a memória. Ó, 64, 128, todas elas têm o mesmo código, porém a grade é diferente. Então, vamos imaginar, né, um segmento de mercearia, mesmo de supermercado, suco, né? Cadastrar o suco de uma marca lá de suco, sei lá, 500 ml, mas aí você tem diversos sabores, abacaxi, manga, maracujá. Então o que eu vou fazer? Vou fazer uma inversão. Então aqui no cadastro vai ficar o código, a descrição, a grade vai ser o sabor e não mais. Então eu vou cadastrar suco 500 ml e a grade sabor. Então a sabor é maracujá, abacaxi, laranja. E não o tamanho eu deixo. Então assim, então você pega a maior possibilidade de característica, de diferença de características e usa para grade. Então você vai cadastrar um único item no sistema ali, como a gente fez no caso do arroz, né? Eu cadastro um único item, arroz aqui, Camil, e coloco as grades como 5 kg. No caso do suco, interessante seria cadastrar o suco com o tamanho aqui já na descrição, né? Suco 500 ml, suco 1 litro, e na grade a gente colocaria os sabores. Então quando você passar em cima daquele item, por exemplo, Tang
de um litro. Vai aparecer todos os sabores na sequência. E qual é a vantagem disso? É que quando você for fazer uma alteração de preço por categoria, por produto, por item, você pode automaticamente alterar todos os itens daquelas grades ao mesmo tempo, sem necessidade de ficar fazendo alteração individual de preço. Tá? Então essas são as particularidades dessa função do cadastro de mercadoria.